Pastor Edson. Graça e paz, meus irmãos. É bom estar de volta, estar aqui com vocês. Passamos 12 dias lá no Brasil. Tivemos uma experiência muito positiva. Eu tenho 8 irmãos, comigo somos 9. Depois de muitos anos, nós tivemos o privilégio de reunir todos os irmãos de uma só vez. Está todo mundo ficando velhinho. E olha que eu sou o caçula. Sou o último da lista. Muito bom, graças a Deus. Está uma família aqui nos visitando hoje pela primeira vez, família do Anderson. Vocês são muito bem-vindos, viu, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. E eles precisam receber, no mínimo, 5 abraços depois que terminar o culto, viu? Dando as boas-vindas para eles. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. É uma alegria recebê-los aqui. Muito bem, hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens sobre algumas doutrinas da graça. Esse mês é o mês em que se comemora a Reforma Protestante. No dia 31 de outubro é o dia que se celebra a Reforma Protestante. Nos Estados Unidos é o mês em que tudo muda para celebrar o quê? Halloween, não é? Você vai nos departamentos, nas lojas, farmácias, nos departamentos públicos, está tudo já enfeitado com Halloween. Mas veja bem, nós temos algo mais profundo e precioso para celebrar, não é verdade? Nós temos algo para compartilhar de Deus com vocês sobre algumas doutrinas da graça. E hoje eu vou falar sobre santificação. Um dia Deus salvou você, mas até que Jesus volte, Deus estará nos santificando. Santificação é algo que tem sido esquecido. A doutrina da santificação parece que tem sido esquecida no decorrer da história, nas igrejas e também nos meios evangélicos. Mas nós precisamos resgatar esta doutrina, voltarmos a ela e trazermos o nosso coração para mais perto de Deus. Eu quero ler com vocês 2 versículos, ou 2 passagens. A primeira delas, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Queria que você abrisse a sua Bíblia neste texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 1 até a parte A do verso 3. Depois vamos ler um texto em Hebreus também. 1 Tessalonicenses 4, versos 1 a 3. Diz assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Paulo aqui está encorajando, a igreja de Tessalônica, uma igreja da área da Macedônia, a igreja plantada por ele, talvez também auxiliada, tendo a parceria de Silas, de Timóteo. Mas ele plantou esta igreja, agora ele instrui esta igreja para que permaneça firme no Senhor, se santificando, porque é desejo de Deus a santificação da igreja. Com certeza, Paulo está os encorajando, inclusive, a permanecerem firmes diante das perseguições que existiam. Os judeus estavam perseguindo os cristãos. O próprio apóstolo Paulo foi expulso de Tessalônica pelos judeus, mas aqui ele encoraja para que eles permaneçam firmes. Mas abra também a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 14. Hebreus 12, 14.
Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos ler juntos esse versículo? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Às vezes nós avaliamos o quanto que o nosso irmão precisa de mais santificação. Mas eu queria encorajar você a avaliar a sua vida e perguntar quanto mais eu preciso estar perto de Deus e quanto mais eu preciso me santificar. Por que é importante a doutrina da santificação? Porque a doutrina da santificação nos direciona ao resgate da imagem de Deus que foi comunicada a nós. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Os atributos de Deus, eles são divididos em atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os comunicáveis é a santidade de Deus, a bondade de Deus, a compaixão de Deus. Os incomunicáveis é a onipresença, onisciência, onipotência de Deus. São coisas que se restringem unicamente ao próprio Deus. E à medida que nós vivemos uma vida íntegra, procuramos viver uma vida de consagração ao Senhor, nós estamos aplicando os princípios que Deus nos ensina na sua palavra para nós voltarmos à imagem e à semelhança de Deus, porque o pecado ofuscou esta imagem em nós. Nós estamos sujos por causa dos nossos pecados e precisamos ser purificados. Imagina você na salvação, Deus libertando você. Imagina você caminhando, talvez no Everglades da vida, talvez um pântano, e de repente você cai num buraco cheio de lama e se lameia todo, está afundando, com medo de morrer, de sucumbir, de repente chega alguém e lança uma corda para você. E você segura a corda firmemente e ele te puxa daquele lugar e te coloca sobre uma rocha, sobre uma pedra. Nesta pedra você está salvo. Não corre mais o perigo de sucumbir, de afundar naquela lama, de morrer ali naquele lugar. Mas você continua sujo. O que precisa depois que te colocar sobre a rocha? Uma mangueira para dar uma esguichada e lavar você daquele lamaçal. O Senhor um dia nos redimiu. Existe uma ordem da salvação que nós cremos nela. O Senhor nos elege nele antes da fundação do mundo, não porque via alguma coisa que você poderia fazer, mas porque ele soberanamente amou você, escolheu você, elegeu você. Mas ele também chama você pela obra da regeneração, mudando o seu coração. Ele justifica você, tirando de você a culpa do pecado e aplicando a sua ira sobre Cristo Jesus, mas ele, através da santificação, tira você do poder do pecado. Nós não precisamos mais viver dominados para o pecado. Você lê Romanos capítulo 6, devemos pecar mais para que a graça seja mais abundante? Definitivamente não. A doutrina da santificação vai nos purificando, vai nos tornando cada vez mais restaurados em na imagem com a qual Deus nos criou. A nossa santificação é vontade de Deus. Não é isso que nós lemos em 1 Tessalonicenses? Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Se tem alguém que deseja que nós sejamos santos, é Deus. Deus almeja, deseja, projeta, tem um propósito para nós, e este propósito é a nossa santificação. E precisamos, meus irmãos, como cristãos, rever algumas coisas sobre como estamos vivendo o cristianismo. Tem muita gente, você sabia que hoje no Brasil uma das linhas que mais cresce é o ateísmo? Porque estão vendo escândalos e mais escândalos por parte daqueles que se dizem cristãos. Ou nós assumimos aquilo que nós declaramos ser, ou nós precisamos rever os nossos conceitos. Temos que ser cristãos de verdade. Nós, muitas vezes, em santificação, procuramos testemunhar a respeito do poder de Deus por meio de Cristo Jesus, fazendo de nós novas criaturas.
abandonamos a velha vida e nos revestimos de uma nova vida. Nos despimos do velho homem, nos revestimos de Cristo Jesus. Isso é santificação. A santidade é o desejo de Deus para nós. Olha o que diz o texto que nós acabamos de ler no finalzinho, que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Existe uma santificação posicional e uma santificação processual. Qual é a santificação posicional? Um dia Deus salvou você, você creu no Evangelho, recebeu a palavra que lhe foi anunciada. Não é assim que nós passamos a crer em Cristo? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós ouvimos a pregação do Evangelho, entendemos o que Cristo fez por nós e dissemos, eu creio no que Cristo fez por mim, e Deus então nos salvou por meio de Cristo Jesus. Sabe o que acontece? Imediatamente, uma santificação posicional. Deus tira você do mundo. Deus faz de você santos. Nós não somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, o Senhor nos faz de nós agora pessoas redimidas. Santos quer dizer cortado de, ou seja, cortado do mundo para Deus, separado do mundo para Deus. Essa é a nossa posição, essa é a nossa condição. Mas existe uma santificação processual. Tem um texto na Bíblia que diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Em outras palavras, vive uma vida de santificação. Acabamos de ler em Hebreus capítulo 12, sem santificação ninguém verá o Senhor. Faz parte da nossa salvação a santificação, o processo de santificação. E é sobre esta santificação processual que nós queremos destacar com vocês nesta noite. Poderíamos definir santificação de várias formas, mas eu quero destacar algumas delas, citadas por algumas pessoas ou teólogos que podem nos ajudar a compreender de maneira mais clara. Um deles é o teólogo Herman Bavinck. Ele diz o seguinte: a santificação é aquele benefício da aliança da graça, por meio do qual o Espírito Santo renova os crentes segundo a imagem de Deus, capacitando-os a morrer para o pecado e a viver para a justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de quê? Justiça. Nós vimos isso há poucos domingos atrás. Ou seja, a santificação é um presente de Deus para fazer de nós pessoas mais coerentes com a fé que nós declaramos em Cristo Jesus. Pessoas que vivem o Evangelho de fato e de verdade. Vocês sabem que a igreja reformada, ela tem alguns símbolos de fé, e um deles é o catecismo maior, e tem uma pergunta nesse catecismo que dá uma resposta a respeito da santificação, ou seja, o que é santificação, e a resposta é: a santificação é obra da livre graça de Deus, pela qual nossas naturezas corrompidas são renovadas. Lembra que a palavra renovação, ela se destaca? Conforme a imagem de Deus, e somos habilitados a obedecer aos mandamentos de Deus, com crescente amor e constância. E esta palavra habilitado aqui é muito importante, porque sem Cristo e sem a habitação do Espírito em nós, nós não conseguimos nos santificar. Você já ouviu pessoas dizerem: olha, eu não consigo viver a vida cristã, até o momento que você tem um encontro real e verdadeiro com Cristo Jesus. Porque quando encontramos a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós e nos habilita a nos santificarmos, a vivermos uma vida de consagração. Quanto mais habitados pelo Espírito, cheios do Espírito, mais nós vivemos uma vida de santificação na presença do Senhor. Olha, meus irmãos, uma vez eu estava numa igreja e passou uma pessoa de bicicleta, parou e disse: sou o pastor dessa igreja? Eu disse: sim, senhor. E eu tenho uma pergunta para fazer. Estou querendo visitá-los, mas eu tenho uma pergunta. Eu disse: pois não? Essa igreja crê no Espírito Santo? Eu disse: perfeitamente, não existe igreja se não for movida, construída, elaborada, edificada sob o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos leva a crer, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
Ele estava querendo discutir a respeito, obviamente, dos dons espirituais. É outra história, é outro momento que nós podemos discutir sobre isso. Mas não podemos negar a realidade de que precisamos do Espírito Santo para vivermos uma vida de santificação na presença do Senhor. Esta é a vontade de Deus para nós, a nossa santificação. Deus quer que nós nos santifiquemos. A santificação nos conduz a uma nova vida. Ou, na verdade, evidencia a nossa vida que nós adquirimos em Cristo Jesus. Eu vou destacar 3 coisas rapidamente com vocês. A primeira delas é coração transformado. É aí que se evidencia a santificação. O segundo ponto que eu quero destacar com vocês, pensando sobre a santificação, é que há um conflito armado. Todo mundo que busca a santificação está em constante conflito contra as hostes espirituais do mal, contra o pecado. Mas eu quero também destacar em terceiro lugar sobre o caráter forjado, porque este é o propósito de Deus para nós, nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Deus vai forjar o caráter de Cristo em nós. Mas primeiro, vamos destacar corações transformados. Tem um outro autor chamado William Temple. Ele escreveu o seguinte: adorar é despertar a consciência pela santidade de Deus. Segundo lugar, alimentar a mente com a verdade do Senhor, purificar a imaginação pela beleza do Criador, abrir o coração para o amor do Pai e devotar a vontade aos propósitos divinos. Coisas que muitos crentes estão fugindo delas, não querem se comprometer, se envolver, não querem usar os meios de graça que Deus estabeleceu para a nossa edificação, palavra de Deus, vida de oração, vida dedicada ao Senhor, um envolvimento com a comunhão dos santos, ou seja, participar de uma igreja séria. Através destas coisas, nós demonstramos o desejo, o empenho, o esforço para vivermos uma vida de santificação. A santificação nos redireciona. Meus irmãos, eu não creio em alguém que declara ter passado por uma experiência de conversão e não se vê mudança nenhuma na vida dessa pessoa. É preciso viver uma vida que destaca o poder de Deus em nos transformar. Viver sem compromisso com as coisas de Deus é ofuscar a maravilha do poder de Deus. Se o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, necessariamente esse poder produz em nós transformação. Aí a pessoa diz: eu encontrei a Cristo, sou um convertido, mas continuo vivendo da forma que nada mudou na minha vida, da forma que eu vivia. Continuo falando da forma que eu falava, fazendo as coisas que eu fazia, pensando da forma que eu pensava. Isso não é conversão. Conversão produz mudança, e essa mudança ela é evidenciada pela santificação que nós buscamos e experimentamos diante do Senhor. Nós não somos perfeitos, nós erramos. Existe, às vezes, uma ideia perfeccionista de que o cristão convertido nunca mais peca. Nós continuamos no mundo, só estaremos ausentes ou só seremos livres da presença do pecado na eternidade, nos céus, quando nós encontrarmos com o Senhor. Porém, nós não podemos viver na prática do pecado. E a santificação nos leva a viver uma vida mais próxima do Senhor e que evita o pecado. Veja bem, nós caminhamos para uma direção. Olha o que a Bíblia diz. Não que eu já tenha recebido ou já obtido a perfeição. Ou seja, ainda não somos perfeitos. Buscamos o aperfeiçoamento, mas ainda continuamos pecando. Mas prossigo para o alvo, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mais uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja que a palavra esforço, prossigo, continuo, caminho, vou em direção, é este o alvo, é este o propósito, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E essa é a vontade de Deus para nós, a nossa santificação. O pecado vai continuar em toda a nossa peregrinação terrena,
e muitas vezes tentar exercer influência sobre nós, mas nós precisamos nos lembrar quem nós somos em Cristo Jesus. O alvo de Cristo para nós é que nós sejamos formados segundo o seu caráter. Qualquer conceito perfeccionista pode ser evitado, mas ao mesmo tempo a esperança de que podemos viver em novidade de vida, ir melhorando a cada dia, precisa ser constante em nosso coração. Santificação é mudar de hábitos, queridos. Um novo coração conduz a novos desejos. Uma nova vida conduz a novos hábitos. Portanto, nós precisamos avaliar se de fato nós somos cristãos verdadeiros. Se aquilo que nós declaramos está podendo ser percebido na nossa vida. A santificação muda nosso comportamento, as nossas obras, os nossos hábitos, e o Senhor nos santifica por meio da sua palavra. Olha o que diz a palavra do Senhor em Isaías 1,17. Aprendei a fazer o bem. Veja bem, a Bíblia diz que quando nós nos convertemos, nós somos como crianças, né? Ainda tomando o leite espiritual, mas nós temos que crescer para chegar a sermos maduros, a nos alimentar de coisas mais sólidas, de coisas que são substância, né? Já ouviu falar essa palavra, substância? Tem um pregador no Brasil muito conhecido que ele diz substância, né? A palavra de Deus é substância, ou seja, que nos sustenta. Esta palavra que nos fortalece. Aprendei. Você não tem ainda buscado uma vida de santidade segundo o que as Escrituras nos ensinam? Aprenda. Busque do Senhor. Leia as Escrituras. Confie no poder transformador do Senhor para a nossa vida. Aprendei a fazer o bem. A santificação é um aprendizado guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós não aprendemos por osmose, queridos. Nós não vamos ler um versículo e começar pela meditação de esvaziamento, aprender as coisas espirituais, né? Porque no misticismo, né, oriental, quanto mais você se esvazia, mais você se renova. Mas no cristianismo é diferente. Quanto mais você se enche de Deus, da palavra de Deus, do Espírito de Deus, você se renova. Precisamos viver uma vida de santificação. A Bíblia relata vários personagens que viveram uma vida, que buscaram uma vida de santificação. Lembra de Saulo? Teve uma vida transformada, seu nome foi mudado para Paulo. Antes um perseguidor dos cristãos, tornou-se o apóstolo dos gentios. O que isso mostra para nós? Que não importa o que éramos, Cristo vai fazer de nós novas criaturas, renovados pelo Espírito Santo de Deus. Lembra de Zaqueu, um cobrador de impostos? Possivelmente ele tinha práticas desonestas nesse trabalho que realizava. Ele recebe Jesus em sua casa e sua vida é transformada, a ponto dele resolver restituir em 4 vezes mais as coisas se porventura ele tivesse defraudado alguém. Veja que conversão produz transformação, e a transformação é evidenciada em questões práticas, e isso revela santificação. Eu mudei, agora eu vivo uma vida de santificação na presença do Senhor. Lembra Maria Madalena? Possessa de demônios, foi liberta por Jesus e tomou uma decisão firme no seu coração. A partir de agora eu sou discípula de Jesus. O acompanhou, testemunhou a respeito das coisas que Deus fez na vida dele. O que Jesus fez na vida dele. Lembra da mulher samaritana? Marcada por relacionamentos instáveis, porque santificação tem o caráter de relacionamento vertical, mas também horizontal. Nós, no processo de santificação, nos estreitamos a nossa aproximação de Deus e também os nossos relacionamentos uns com os outros. E esta mulher, a mulher samaritana, encontrou Jesus junto ao poço e voltou para a cidade testemunhando a respeito do que Cristo fez na vida dela. Hoje Deus continua agindo, transformando a vida das pessoas. Transformou um pecador como eu. Possivelmente você tem uma história de conversão. Um dia que o Senhor te encontrou.
fez de você nova criatura. E a pergunta que eu quero fazer é: o que mudou na sua vida a partir de então? Como você era e agora como você é? Se tivemos de fato uma vida, uma experiência verdadeira de conversão com Cristo Jesus, nós precisamos testemunhar as coisas que Ele fez em nós, santificando-nos e tornando-nos novas criaturas. A santificação é um desafio, queridos. Nós precisamos perseguir a santificação, buscar, nos empenhar para fazer a vontade de Deus. Se a santificação é a vontade de Deus para nós, nós precisamos buscar nos santificar. A santificação nos fala de uma caminhada, sempre em direção ao propósito de Deus. Com corações humildes, desejosos de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, não entristecendo o Espírito de Deus. Entristecer o Espírito de Deus é deixar de obedecer às coisas que Ele nos ensina pela Sua palavra. Corações transformados. Um dia Deus nos alcançou pela pregação do Evangelho. Nós cremos em Cristo, fomos redimidos, transformados, salvos. E agora o Senhor requer de nós e deseja para nós uma vida pura, reta, íntegra, livre de censuras, uma vida que agrada a Deus, uma vida que glorifica o Senhor. Tem muita gente dizendo: Deus não se importa com as coisas que eu faço. Aliás, até interpretando mal a doutrina da soberania de Deus ou da salvação que os reformados pregam, como se, uma vez salvos, para sempre salvos, então pode viver uma vida de qualquer jeito. Nós não ensinamos isso. Temos que viver uma vida de santificação. Muitos jovens hoje dizendo para nós: eu posso viver, fazer o que eu quiser. Eu posso beber, fumar, ir para as baladas, viver uma vida promíscua. Deus é misericordioso, Deus não vai me punir por causa disso. Ora, queridos, 1 Coríntios 10, 31 diz que nós temos que viver para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se nas coisas que você faz, você pode incluir Deus como aprovando as coisas que você faz, então faça. Se você vai para uma balada e diz: olha que bom, Jesus está aqui comigo, eu vou testemunhar dele, então faça. Seja a paz de Cristo árbitro no seu coração. É aquilo que vai dar a você condição para identificar ou não se são coisas erradas ou não que você está fazendo. Se você vivia desonestamente, passa a viver honestamente. Se você vivia descompromissado com as coisas espirituais, comprometa-se. Negligente no seu dever como pai ou como mãe, assuma o seu compromisso, a sua função dentro do lar e diz: olha, isso é missão de Deus para a minha vida. Quero viver uma vida de santidade. A santificação gera transformação, queridos, em nós. Coração transformado, mas eu quero destacar em segundo lugar, conflito armado. A santificação gera consciência de guerra espiritual, a qual enfrentamos todos os dias. Eu tenho dilemas na minha vida que enfrento todos os dias. Preciso lutar com eles. Eu sei que sou de Cristo e vou procurar viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Os que têm o coração transformado, objetivamente procura se santificar, mas vai enfrentar lutas. Apesar da nossa nova natureza, nós teremos que combater a natureza pecaminosa que ainda permanece em nós. Temos que combater o pecado, fugir do pecado, dizer não ao pecado. Nós estamos em guerra e essa natureza, ela não é eliminada, não será eliminada de nós até que nós encontremos com o Senhor. E é assim que Paulo conscientiza os Gálatas, veja bem, no capítulo 5, verso 17 de Gálatas: porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Você já observou que normalmente o que nós queremos não são as coisas boas? Porque temos uma inclinação para o mal.
para as coisas erradas, para as coisas ilegítimas, para aquilo que é proibido, para aquilo que é, inclusive, apresentado pelas Escrituras como inconveniente. Não podemos viver desta forma, atendendo esses desejos do nosso coração. Nós temos que viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Se o Espírito milita contra a carne, nós temos que crer que o Espírito é poderoso e mais forte de qualquer inclinação da nossa natureza pecaminosa. E como que vamos demonstrar isso? Vivendo uma vida que agrada a Deus. É verdade que nós estamos em guerra. É verdade que há um conflito armado contra o pecado, contra as forças espirituais do mal. É verdade que lutamos todos os dias para vencer as nossas lutas, as nossas batalhas, mas nós não estamos sozinhos. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Não entramos numa guerra espiritual para perder. Como cristãos, não. Não existe a possibilidade de derrota. Se de fato nós estamos vivendo uma vida na presença de Deus e somos habitados pelo Espírito de Deus. Olha o que diz 1 Coríntios 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. A luta é travada, é renhida, é verdadeira, é real, é intensa, mas nós temos a força do Senhor em nós. E o Senhor nos dá condições para rejeitarmos as coisas do mal. E assim nós podemos andar como vitoriosos em Cristo Jesus. Nós somos vencedores. Em Cristo nós somos pessoas que venceram toda a guerra contra as coisas espirituais do mal. Nós temos uma inclinação para o mal, lutamos contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, porque essas são as fontes principais de tentação sobre nós, não é? Sua natureza deseja o que não é correto. O diabo está constantemente procurando alguém, tentando tragar, como um leão que ruge ao nosso redor. E vivemos num mundo com um sistema anticristão, anticristo. E tudo isso nos pressiona para fazermos o que não agrada a Deus. Todavia, a nossa natureza em Cristo, ela triunfará pelo Espírito de Deus que habita em nós, porque nós somos tornados filhos de Deus porque cremos em Cristo Jesus. Veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não podemos desfazer aquilo que Deus disse, ou deixar de afirmar aquilo que Deus nos diz pela sua palavra. Quem crê em Cristo tem o Espírito de Cristo habitando nele. É isso que as Escrituras nos ensinam. Se nós dissermos que não temos o Espírito, nós não somos do Senhor, nós não experimentamos a realidade da conversão, não somos salvos em Jesus. Jesus, meus irmãos, foi tentado, e nós também somos tentados. Isso mostra a gravidade desta guerra, mas em tudo nós somos vencedores, porque a nossa vitória está em Cristo. Jesus foi tentado, mas não cedeu. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Como Cristo venceu, nós também vencemos. Nossa santificação não impedirá as setas inflamadas, o lançamento das setas inflamadas do maligno contra nós. Mas uma verdade nós precisamos nos lembrar: elas não prosperarão, em nome de Jesus. Nós temos a vitória em Cristo Jesus. Apesar desse combate real e intenso, a palavra de Deus nos mostra
que temos em Cristo, a segurança que temos em Cristo. Olha o que a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra em vós, ele há de fazer o quê? Completá-la. Um dia o Senhor te chamou, transformou o seu coração, fez de você pessoa nova. Nós almejamos chegar na nossa jornada final, prosseguimos para o nosso alvo e Deus nos levará até lá, por meio da obra da santificação. E com isso nós podemos exultar na certeza do cuidado de Deus que nos garante a vitória final. A Bíblia diz: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, o nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. A glória ou a virtude, o tributo pela vitória que nós alcançamos não é nosso, não são nossos, é de Cristo Jesus. Se vamos perseverar até o fim, glória a Deus, não é glória a nós mesmos. A impressão que a gente tem é que muita gente vai chegar no céu e dizer assim: yes, I got it, eu consegui. Como se houvesse um esforço próprio, independente de Deus. Não, pela graça de Cristo Jesus, eu estou aqui. Por causa do sacrifício de Cristo, das suas mãos e pés cravados, da humilhação que passou na cruz do Calvário, da morte que experimentou, do sangue que derramou, pela vida de sofrimento que viveu. É por causa dessas coisas que hoje eu posso estar aqui, na presença de Deus. Eu quero, em terceiro lugar, destacar, meus queridos, além de enfatizar que a santificação, ela se justifica pela transformação do nosso coração. E uma vez no processo de santificação, enfrentamos conflitos, há um caráter forjado em nós. Existe uma razão, a razão é porque somos salvos, por isso devemos nos santificar. Existe uma forma, é com esforço, é com lutas, é com enfrentamento de provações no dia a dia, mas certos da vitória, e tem um propósito. Para que nós somos santificados? Para sermos forjados segundo o caráter de Cristo Jesus. Cristianismo e paganismo não se combinam. Não é possível dizer que vivemos a vida cristã e viver uma vida pagã. Uma vida promíscua, uma vida idólatra, uma vida longe de Deus. Uma vida completamente fora do padrão que as Escrituras nos apresentam. A santificação nos molda segundo o caráter de Cristo. A santificação não é apenas um afastamento do pecado, mas é um crescimento em obediência. Tem o caráter negativo, eu deixo de pecar, mas um caráter positivo, eu obedeço o Senhor, eu busco a santificação, eu pratico as coisas que agradam a Deus. A santificação faz de nós pessoas melhores. Quantas vezes eu ouvi já testemunhos de famílias que oravam por alguém que dava muito trabalho. Era motivo constante de oração para que experimentasse a graça da salvação, da conversão, fosse um novo homem. E Deus os alcança pela pregação do Evangelho. E a gente chega a ponto, muitas vezes, de admirar, dizendo: esse é fulano? Olha a vida que ele está vivendo. Não é assim que eu o conheci. Pode-se dizer isso a seu respeito, querido? Se alguém que te conhecia antes da conversão e hoje te conhece, pode dizer, pode atestar isso: estou vendo diante de mim um novo homem, uma nova mulher. Posso ver a Cristo sendo revelado através de uma vida que testemunha dele. A vida de um convertido precisa apontar para a glória de Cristo Jesus. Por causa do Espírito Santo trabalhando em nós, nos tornamos pessoas mais acessíveis. Porque tem gente inacessível, que não se relacionam,
não se importam um com o outro, não amam um ao outro, não perdoam um ao outro, não se dá pelo outro. Precisa de mudança, de santificação. Não diga eu não consigo, o Espírito de Deus habita em você. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que procuram viver um cristianismo, a comunhão no cristianismo, mas não estabelece amizades. Nós precisamos ser mais amigos uns dos outros. Amigo não é o que cobra. Você já viu gente que diz assim: nossa, já tem 6 meses que o pastor nem sequer me visita, ou que o irmão de tal me liga, ou que alguém não me chama para uma atividade, para um almoço, para um café. Sempre cobrando, cobrando, cobrando. Amigo é aquele que, apesar de não ver um ano, quando vê, abraça, celebra, festeja, se alegra. Não aponta para as coisas que não foram feitas, mas para as coisas que são feitas. Isso é fruto de santificação. Revela que Cristo está em nós, que somos habitados e moldados pelo Espírito Santo. Pais mais responsáveis, maridos mais fiéis, mães mais conscientes do seu dever de esposa, de mãe, de mulher de Deus. Não existe pessoas mais regeneradas, mais justificadas, mais perdoadas, porque estas coisas são coisas únicas que acontecem uma vez na nossa vida, mas existem pessoas mais santificadas, mais consagradas a Deus, e é isso que nós precisamos buscar, viver uma vida mais consagrada na presença de Deus. Podemos encontrar, meus irmãos, às vezes, essa realidade na igreja, e nós precisamos orar para que isso mude, para que haja uma unanimidade, para que haja um consenso comum, uma parceria maior, uma cumplicidade mais intensa nos propósitos que estamos buscando. Você já observou que há pessoas na igreja que transpiram consagração? É bom estar perto delas. Quando falam coisas espirituais, coisas para edificação, coisas que nos animam, que alegram o nosso coração. Queremos ouvir mais, queremos estar perto. Conversamos, saímos um pouquinho, mas depois a gente volta para aquele momento, porque perto daquela pessoa a gente se sente bem. Está sendo usada por Deus, falando coisas de Deus, focando nas coisas que realmente importam. Há pessoas também na igreja que não demonstram tanta espiritualidade assim, mas são pessoas honestas, sinceras, que estão buscando viver uma vida mais próxima de Deus, estão desejosas de receberem mais de Deus, de serem resgatadas pelo Espírito Santo renovador. Pessoas que desejam, que sabem que ainda não construiu uma estabilidade espiritual, ainda em algumas coisas estão imaturas, crescendo na fé, mas desejosas de maturidade cristã. Mas há também pessoas na igreja, queridos, que não saem do lugar. Entra ano e sai ano, permanecem os mesmos, estão do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, vivendo racionadamente o que se pode viver abundantemente. Ela se contenta com a mesquinhez espiritual. E nós precisamos orar para que as pessoas busquem mais de Deus. Porque você imagina, queridos, o que Deus pode fazer de um grupo de 40, 50 pessoas, como é o grupo desta igreja que está iniciando a sua caminhada. Se tem esta consciência do que está fazendo neste mundo. Nós há poucos dias pregamos sobre as bem-aventuranças, encerrou no versículo 12. Mas o versículo 13 diz que nós somos sal da terra. Para que serve o sal? Você já observou que Deus nos tira do mundo, mas também nos envia para o mundo? Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Nos tira do mundo porque não somos do mundo, não fazemos as coisas do mundo, não vivemos a forma que o mundo vive. Nós temos uma distinção, nós somos separados, diferentes, separados para Deus, mas nós temos uma missão no mundo. Consagrados, renovados, cheios do Espírito Santo,
Deus nos envia ao mundo para falar do amor dele, da transformação que ele produz. Não foi assim com os 12? O Espírito Santo desceu sobre a igreja, os apóstolos foram usados pelo Senhor, 120 pessoas foram convertidas. E olha, essas pessoas mudaram o mundo da sua época. Nós precisamos orar, meus irmãos, para que Deus nos use como instrumento transformador neste mundo. A santificação é possível a todos os remidos. Mas você já observou que não é percebida em todos? Está disponível para todos. Mas não são todos que usam deste benefício que Deus nos dá por meio da sua palavra. Olha o que Paulo, vou repetir, encorajou, como ele encorajou os filipenses: prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que ocorre conosco é um processo gradativo de submissão a Deus, de prazer em fazer a sua vontade. Existe uma necessidade da igreja se santificar mais. Para esta identidade, igreja cristã evangélica. Eu sei, a igreja presbiteriana Emanuel. O que eu quero é apontar para a identidade. Nós somos de Cristo. Somos evangélicos porque fomos alcançados pelo evangelho de Cristo. Nós temos que aprender a viver como tais, queridos. Para que a nossa proclamação não seja levada a descrédito, mas seja ouvida e acatada. A Bíblia diz, a oração de Jesus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus está forjando um caráter cristão em nós. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito em muitos irmãos, de muitos irmãos. É Deus mesmo quem, por seu soberano poder, nos mune dos meios necessários para a nossa santificação. Ele nos dá a sua palavra, nos recebe na sua presença para orarmos e nos dá uma igreja para vivermos em comunhão, praticando os dons para a edificação mútua. Eu quero concluir dizendo o seguinte, meu querido: a santificação é o processo. Ainda não chegamos lá no que podemos ser, mas nós caminhamos para este alvo. Temos que caminhar juntos, ajudando uns aos outros. Lembra? A luta é renhida. Estamos em guerra. Mas com o auxílio mútuo nós venceremos. Teremos de ser santos antes de morrer, se nós queremos ser santos quando estivermos na presença do Senhor. Não é isso que lá o texto de Hebreus diz? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Há dois propósitos, talvez, que nós podemos ainda destacar sobre por que temos que santificar. Primeiro, por causa de Deus. Deus mesmo diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Deus quer se relacionar com o povo santo. Mas nós precisamos entender, queridos, que outro propósito também da nossa santificação é o desejo de ver a Deus. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E eu quero ver a Deus. Então santifique-se. Busque uma vida de santidade na presença de Deus. O alvo principal de Deus é que sejamos conformes à imagem de Cristo Jesus. Eu quero encerrar contando uma pequena ilustração sobre um chinês que estava conversando com seu discípulo no mosteiro chinês. O chinês chega diante do monge e diz assim: olha, eu não vou ler mais a Bíblia porque eu leio, eu decoro, eu esqueço, eu tenho que voltar, decorar de novo, aprender de novo, faço isso uma vez, duas, três, e não consigo guardar essas coisas. Por que eu tenho que continuar lendo a Bíblia? O monge então para por um instante, pensa a respeito desta indagação, reflete. Um momento ali de pensamento sobre o que responder para aquele jovem discípulo, e ele dá uma ordem para esse discípulo. Ele volta até ele e diz o seguinte: olha,
Eu vou te ensinar pela prática, pelo exemplo. Está vendo aquele cesto de junco? Pega aquele cesto de junco sujo que está ali naquele canto. E ali tinha um cesto, uma espécie de um balaio, todo sujo. Aí ele disse: desce essa escadaria, vai até o riacho, enche esse junco de água e traz para mim. Ele obedeceu o monge, desceu a escadaria, foi até lá, encheu o junco de água e estava trazendo para apresentar ao monge. Chegava lá em cima, o junco vazio. Porque o junco é cheio de buraco. Um balaio não segura água. E o monge pergunta para ele: o que você aprendeu? Eu aprendi uma ótima lição. Junco, cesto de junco, não segura água. Aí ele disse: então faz outra vez. Ele desceu novamente, foi lá, encheu o junco de água, trouxe até o monge. E o monge perguntou para ele: o que você aprendeu dessa vez? A mesma lição, que junco, cesto de junco, não segura água. E aquele jovem ficou incomodado, e o monge deu outra ordem para ele, pela terceira vez, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10 vezes. Ele desceu a escadaria, foi até o riacho, encheu o junco de água, trouxe até o monge e chegou diante do monge com um cesto de junco vazio e dizendo sempre a mesma coisa. Mas na 10ª vez, o monge pergunta para ele: o que é que você aprendeu nesta lição? Ele já exausto, não mais tinha condição de descer as escadarias, e ele dá uma resposta diferente. O cesto de junco está limpo. Você já observou que às vezes nós desistimos no primeiro passo para a nossa santificação, porque achamos que santificação é de uma noite para o dia. É um processo, queridos. Você leu a Bíblia e talvez não viu a transformação que você gostaria de ver. Continue lendo, continue lendo, continue lendo. Deus vai limpando sua mente, seu coração, fazendo de você pessoa nova. Ore mais, busque mais o Senhor, permaneça firme na presença do Senhor, na comunhão dos santos, na igreja de Cristo. Deus vai fazer de você uma pessoa consagrada, que vive para a glória do seu nome. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, faça de nós pessoas diferentes, melhores, mais renovadas, transformadas, santificadas pelo teu poder. Consagra esses elementos que nós vamos agora também no momento da ceia compartilhar. Nós estamos diante da ceia do Senhor, a mesa do Senhor. Nós vamos comer do pão, beber do cálice, nos lembrar, ó Deus, da morte de Cristo em nosso favor, necessária, suficiente, única, obra realizada em nosso favor para a nossa salvação. E ao tomar desses elementos, nós nos alimentamos do Senhor, de Cristo Jesus, somos consagrados, somos renovados, somos cheios do Senhor, mais santificados. Que essas realidades estejam presentes na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.